Estamos falando do livro do profeta Jonas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Profeta Jonas, capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia. Profeta Jonas, capítulo 4. É o último sermão de uma série de quatro sermões. Essa série de sermões, irmãos, ela traz para nós um conhecimento mais amplo e expositivo da palavra de Deus. Então, estamos hoje terminando, estamos partindo para a última série, e o capítulo 4, deixa eu abrir, eu estou num modo diferente. Capítulo 4 diz assim, todos acharam? Eu estou na revista atualizada hoje. O versículo 1 diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. O versículo 11: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pois bem, irmãos, esse texto do profeta Jonas, que tem sido discorrido ao longo das semanas. Na primeira semana eu falei sobre a fuga de Jonas. No primeiro sermão eu falei sobre a fuga de Jonas. Deus chama Jonas para algo grandioso, e Jonas então decide fugir da presença de Deus. No segundo sermão eu falei sobre a segunda chance que Deus estava dando a Jonas. Jonas fugiu, era necessário que a missão fosse cumprida, e Deus então, no capítulo 2, ele dá a Jonas uma segunda chance, a oportunidade de voltar atrás e realizar aquilo que Deus estava dizendo para ele fazer. Na semana passada eu falei como Deus é poderoso para salvar a todas as pessoas. Capítulo 3, onde Deus salva a todas as pessoas que se arrependem, todas as pessoas e todos os povos. E hoje, o último sermão da série, eu vou falar sobre quando a graça de Deus nos confronta no nosso comodismo religioso. O capítulo 4 nos fala sobre isso. Então eu quero falar sobre isso, gostaria muito da tua atenção, porque confrontação é algo que normalmente as pessoas fogem. Elas não querem essa confrontação, porque confrontação te faz sair do lugar. Quando nós somos confrontados por alguma coisa, nós temos que sair do lugar para que as coisas aconteçam. E normalmente
não é uma boa escolha para muitas pessoas. Quando ela ouve a palavra confronto, ela logo quer fugir, ela logo quer abandonar tudo, e foi o que Jonas fez. Então a palavra de hoje vai nos trazer essa visão de confrontação e entender que Jonas foi um homem de Deus, um profeta escolhido por Deus para levar um avivamento à cidade de Nínive. Mas o interessante é que esse avivamento à cidade de Nínive não era exatamente o tipo de avivamento que Jonas queria. Tampouco é o tipo de avivamento que nós queremos. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso. O avivamento que Jonas queria e que nós normalmente queremos é um avivamento com pessoas que nós gostamos, com pessoas que nós achamos que são boas, com pessoas que nós temos o desejo de falar de Jesus para elas. Mas não foi o caso de Jonas aqui. O povo que Jonas teve como missão para evangelizar era um povo cruel. Era o povo que Jonas, o único povo que Jonas talvez não quisesse falar do amor de Deus, eram os ninivitas. Então, queridos, para que a obra de Deus aconteça na nossa vida, nós precisamos sair do lugar, nós precisamos nos mover, nós precisamos nos confrontar e muitas vezes dentro do nosso comodismo religioso. Esse capítulo 4 de Jonas, ele é um espelho daquilo que o nosso coração pode revelar. O nosso coração, quando entra em confronto com os propósitos divinos. E esse capítulo 4, ele traz para a gente uma lamentação de Jonas, uma murmuração de Jonas, porque o que Deus fez não era o que o coração dele queria. Então isso reflete para nós, é um espelho das nossas vidas. É o conflito da vontade de Deus com aquilo que nós queremos. Deus está fazendo algo e nós queremos outro. Normalmente é assim, nós pedimos algo para Deus, nós colocamos diante de Deus um pedido, uma necessidade, um anseio, e Deus está falando, é isso, é o outro lado, vai por aqui, não vai por aqui, segue por ali, não por ali. E esse conflito tem trazido desapego até a fé. Esse conflito tem trazido sobre a vida de muitos cristãos um esfriamento espiritual. Bom, e o que nós precisamos então fazer para que não haja esfriamento espiritual? Ande na direção do que Deus está falando. Siga na direção do que Deus está orientando. Porque todas as vezes que nós andamos na contramão do que Deus está dizendo, gera em nós este conflito, e esse conflito tem o poder de nos tirar dos propósitos divinos. E é uma preocupação que, como cristão, nós precisamos ter, porque Deus está falando, olha, aconteceu isso com Jonas, e isso pode acontecer com você. Então, para a gente fazer um retrospecto rápido sobre o contexto de Nínive, Jonas não queria pregar naquela cidade por quê? Primeiro, era uma cidade cruel. Era uma cidade que matava os seus inimigos. Eles eram inimigos da nação de Israel, do povo de Jonas. Então Jonas não queria pregar a palavra de Deus naquele lugar. Jonas não queria pregar a salvação. A intenção do coração de Jonas era que aquele povo morresse, que aquele povo perecesse, e que aquele povo não ouvisse a palavra de Deus. Ele fala isso no início do capítulo 4, ele está dizendo, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo caso ele se arrependesse. Por isso que eu fugi para Tarsis. Porque como eu sabia que o Senhor ia perdoar, eu não queria que esse povo fosse perdoado. Então agora eu fugi da presença do Senhor. Eu fugi da missão que o Senhor me incumbiu. E aí, nós olhamos para isso. Será que a gente se identifica? A gente não quer evangelizar pessoas que nós temos resistência, pessoas, talvez não queiramos que essas pessoas morram, mas nós não queremos falar do amor de Deus para ela, porque nós sabemos que Deus vai perdoar. E como é que a gente vai cultuar a Deus na mesma igreja, ou no mesmo lugar, que uma pessoa que nós não queremos falar do amor de Deus para ela? Mas a decisão não está em nós, a decisão está no Senhor. E se eu e você somos cristãos de verdade, nós temos que seguir a vontade de Deus, a decisão do Senhor. E a mensagem de Jonas, ele entra na cidade de Nínive, uma mensagem simples, porém clara. Uma mensagem simples, de poucas palavras, mas carregada do poder de Deus, a ponto daquela cidade se converter. Ele diz, olha, em 40 dias, Nínive será destruída. E ele anuncia isso em todos os lugares daquela cidade. E o povo se arrepende, desde o rei até o menor da cidade. Todos
jejuaram. Todos se quebrantaram diante da palavra de Jonas. E esse era o contexto que Jonas está pregando. Você chega numa cidade em que Deus te mandou, porque Deus sabia que aquele povo se arrependeria. Então Deus fala: Jonas, vai lá e prega. Avisa aquele povo que a cidade vai ser destruída. Pois bem, ninivitas, em 40 dias essa cidade será destruída. Só que, ao invés da destruição, Deus oferece misericórdia. Deus oferece àquele povo salvação. Deus oferece àquele povo a remissão dos seus pecados devido ao quebrantamento. Opa, peraí, então não era isso que Jonas estava querendo. Jonas queria que aquele povo se ferrasse. Jonas queria que aquele povo perecesse. São os meus inimigos. Eles não têm a mesma fé que eu. São cruéis. Não servem ao mesmo Deus que eu. Não têm a mesma religião que eu. Então eu quero que eles morram. Eu quero que eles pereçam. O texto de Jonas nos fala sobre isso. Mas sabe o que é mais complicado para Jonas? É que seria para o povo de Deus uma afronta, um exército inimigo ser honrado por Deus, um povo que fazia mal a todos, inclusive a Israel, agora ser perdoado pelo Deus de Israel. Queridos, o mais difícil para nós, e assim como foi para Jonas, é a gente saber que todas as pessoas têm chance de serem alcançadas pelo Senhor. Tem a possibilidade de serem alcançadas pelo Senhor. E isso para Jonas era escandaloso. Alguém se converter. Eu me lembro que quando eu me converti, ainda morando nas oficinas velhas, que vergonha de andar na rua. Seria um escândalo para a tradição da minha família católica, outros espíritas. Não tinha ninguém evangélico na minha família. Eu fui o primeiro. Seria um escândalo para minha família agora dizer: meu filho é crente. Seria um escândalo para minha família dizer: meu irmão agora é crente. Mas eu avancei, eu segui, hoje temos mais cristãos na família, glória a Deus por isso. Então para Jonas seria um escândalo dizer: o nosso Deus perdoou os ninivitas. Porque para falar para um judeu sobre ninivitas, automaticamente eles já se remetiam a um povo cruel, a um povo que deveria morrer. Mas o Deus de Israel não tinha essa percepção. O Deus de Israel tinha misericórdia por esse povo. Jonas queria levar a destruição, Deus queria levar misericórdia. Deus queria levar salvação. E aí quando nós lemos lá no versículos 1 e 4, ao 4, a gente vê que Jonas se desgostou extremamente, ele ficou irado. Ficou irado. Ele ficou chateado porque Deus deu a oportunidade dos ninivitas serem salvos. Jonas não estava apenas decepcionado, irmãos, ele estava furioso. Quando eu olho para Jonas furioso com Deus, porque Deus salvou alguém, eu assemelho isso ao papel do próprio Satanás. Quando Deus estende a mão para alguém, e esse alguém é alcançado pelo Senhor. Então Jonas não fica decepcionado com Deus, Jonas fica furioso com Deus. Mas também, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor é tardio em irar-se. Eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo. E a gente olha para Jonas, a gente olha para essa história, a gente vê que Deus foi tão misericordioso que Deus não queria punir. Deus queria o povo quebrantado. Deus queria o povo arrependido. Deus não tinha a intenção de punir os ninivitas. Mas nós, assim como Jonas, somos justiceiros. Deus manda fogo na cabeça daquela pessoa. Talvez aqui alguém já tenha orado sobre isso. Deus manda fogo na cabeça daquela pessoa. Porque nós somos iguais a Jonas. Nós estamos irados com Deus. Estamos irados porque alguém que não merece o perdão de Deus. Mas quem somos nós para definir isso? Quem somos nós para definir quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo? Deus foi misericordioso com quem Jonas queria ver punido. Então a insatisfação de Jonas é nesse sentido. Eu queria que esse povo fosse punido e o Senhor está dando misericórdia para eles. Eu queria que esse povo perecesse. E aí Jonas então, diante disso, ele revela o verdadeiro motivo dele ter ido embora para Tarsis. Eu sabia que o Senhor ia perdoar.
Eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia deles. Eu sabia que o Senhor ia fazer alguma coisa se eles se arrependessem. Por isso que eu não quis. Será que nós estamos nessa condição de Jonas? A gente está orando muitas vezes por justiça, quando na verdade nós queremos vingança. A gente está falando: Deus, entra com o teu poder. Deus, entra com a tua intervenção. Mas a gente está orando por justiça, mas no coração Deus está falando: você quer vingança, você não quer justiça. E muitas orações não são respondidas porque Deus conhece o que está no coração. O homem entende que sai daqui, mas Deus sabe o que está no coração. A gente está falando em justiça, mas o coração está dizendo vingança. Deus não vai ouvir a nossa oração. E o coração de Jonas estava ali desejando vingança contra aquele povo. E quando a gente percebe então que algumas pessoas vão ser tocadas pelo Senhor, a gente fala assim: isso aí é como disseram uma vez para mim, galão que já levou querosene não perde o cheiro. As pessoas ficam desacreditadas. Outras pessoas, elas ficam incomodadas. Imagine você, quem hoje para você representa uma classe que você desacredita que um dia pode se converter? Vou te dar alguns exemplos. Imagine que você pregue o evangelho para um político. Imagine que você pregue o evangelho para um criminoso. Imagine que você pregue o evangelho para um corrupto. Pessoas de outra religião. São pessoas que nós pregamos sem a convicção de que essas pessoas podem ser alcançadas por Deus. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa visão. Precisamos pregar para todas as pessoas. Falar de Jesus para todas as pessoas indistintamente. Não temos que olhar para rótulos. Não temos que olhar para passado. Isso compete ao Senhor. O que compete a nós como igreja é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque se nós não fizermos isso, se nós começarmos a selecionar quem é que nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos começar a selecionar pelo que nós vemos. Nós vamos começar a selecionar por aquilo que nós estamos olhando, está latente aos nossos olhos. E não por aquilo que Deus quer fazer. Às vezes nós vimos tantas pessoas tão dedicadas a algo na igreja, mas ela não tem um coração como um outro que Deus tinha falado. Eu falei para você falar para ele. Eu falei para você pregar para ele. A gente tem o hábito de definir quem vai ser salvo ou não. A gente tem o hábito de dizer: fulano foi com Jesus, fulano não foi com Jesus. Quem somos nós para dizer isso? Qual a capacidade que nós temos de definir isso? Então nós precisamos pregar a palavra de Deus para todas as pessoas. Precisamos tirar qualquer possibilidade de querer julgar ou ser como Deus. E existe um outro ponto nesse texto do capítulo 4, o versículo 5, olha comigo. Diz assim: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Esse texto especificamente, Jonas estava esperando a cidade ser destruída. Na verdade, Jonas estava esperando Deus mudar de opinião. Deus que disse que destruiria se o povo se arrependesse. E Jonas viu o arrependimento do povo. Jonas ainda esperava que Deus dissesse: não, eu vou destruir. Jonas ainda esperava que Nínive fosse completamente arrasada pelo poder de Deus, pela justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela estava ali como renovação e não como destruição, como perdão. E esse texto de Jonas, no capítulo 5, a gente vê que Jonas se afasta, se isola, se acomoda, senta no camarote, esperando o momento certo da destruição daquela cidade. Sabe o que me remete a isso?
o retrato de uma espiritualidade infantil. Cristãos que fazem a obra, como Paulo diz, olha, eu queria falar com vocês como crentes maduros, queria dar a vocês alimento sólido, mas vocês ainda são infantis e eu tenho que dar comida, leite na colher para vocês. Então essa espiritualidade infantil de Jonas, fazendo pirraça com Deus, questionando Deus, porque Deus não fez assim, Deus, por que o Senhor fez assim? E a gente pode perceber que nós estamos confundindo, muitos estão confundindo o seu chamado com conforto espiritual. Conforto espiritual é quando algumas pessoas assumem tais posições e elas acham que a posição dela é mais importante do que o seu chamado. Portanto, ela não faz mais aquilo que o seu chamado diz que ela tem que fazer. Porque o conforto da religião, por isso que eu disse no início, é a confrontação que vai nos tirar do comodismo religioso. E esse conforto que a religião causa em algumas pessoas, tem feito com que a gente não se mova em favor de povos que estão sendo destruídos, porque nós não estamos indo pregar a palavra de salvação. Porque o conforto da religião, o conforto de cargos, o conforto de certas pessoas que acham que chegam em algum lugar, na fé ou na sua própria igreja, e pessoas estão morrendo, estão perecendo, vão vocês e façam um trabalho sujo. Vão vocês e preguem o evangelho, eu não posso. Jonas está dizendo, Deus está dizendo através da passagem desse texto de Jonas, você precisa mudar o teu comportamento. Não, mas eu sou pastor. Eu estou acima de qualquer suspeita. Eu agora estou numa condição favorável, eu não preciso mais me indispor com situações de pregação de evangelho, não preciso ir em certos lugares, não preciso fazer isso, ou não preciso fazer aquilo. Deus, eu estou no conforto da minha religiosidade. Será que nós não estamos assim? Igreja não tem tempo de casa, não tem carteira assinada. Eu tenho tanto tempo de igreja e agora eu não faço isso, quem tem que fazer isso são os mais novos. Irmãos, esse é o pensamento, é a síndrome de Jonas. É a síndrome de Jonas que prevalece dentro da igreja. É a síndrome de Jonas que faz com que pessoas parem de produzir, enquanto outros estão perecendo, estão morrendo. E aí nós olhamos para pessoas que estão sentadas à margem do mundo, deixando que o mundo destrua tudo. E são pessoas que não se envolvem com mudanças. Irmãos, eu tenho convivido com algumas pessoas, algumas lideranças, e eu confesso para vocês que eu fico um pouco irritado com pessoas que não se envolvem com nada. O que eu quero dizer é que muitas pessoas estão tão cegas dentro das suas denominações que elas não conseguem enxergar o que o mundo está fazendo com a igreja. Elas estão... Peço às crianças para ficarem em silêncio, por favor. Pessoas que não estão se envolvendo com o que o mundo está fazendo com a igreja, está fazendo com as pessoas. Sabe por quê? Porque elas estão seguras dentro dos seus currais. Elas estão seguras dentro das suas denominações. Então, se eu estou seguro dentro das minhas denominações, da minha denominação, eu não estou me preocupando com o que está acontecendo lá fora. Eu não quero saber com o que está acontecendo lá fora. Eu estou seguro, a minha igreja está bem financeiramente. A minha igreja está com um número de membros razoável. Isso para mim é o que importa. E isso tem levado ao comodismo, ao conforto religioso, onde pessoas estão esquecendo dos que estão lá fora. Então, quando eu falo sobre transformação, que pessoas que não estão se envolvendo com as mudanças, é nesse sentido. Só que a denominação evangélica, ela não é maior do que o evangelho. Uma denominação, ela não transpassa o evangelho. O evangelho não tem limites, mas uma denominação tem.
Então esse comodismo, nós não podemos viver reféns dessa enfermidade, dessa doença. Onde a gente está trancado dentro da nossa igreja e é tudo para a minha igreja, é tudo para a minha igreja, eu não me envolvo com nada lá fora. Eu não tomo partido de ninguém. Se o meu colega de ministério estiver afundado, eu vou deixar ele se afundar, porque a minha igreja está tudo bem. Na minha igreja tem dinheiro, na minha igreja está tranquilo. Na minha igreja tem membros, se saírem 10, amanhã chegam 100. E é isso que o Senhor está falando. Você tem que sair do seu comodismo, do seu conformismo religioso. As coisas estão acontecendo lá fora. E pastores e líderes estão sendo profetas críticos, mas não fazem nada para que aquilo mude. Estão sendo profetas críticos e não mensageiros de compaixão, como Deus estava exigindo de Jonas. Então nós precisamos ser os mensageiros da compaixão. E sabe o que isso que texto isso me remete? A história do filho pródigo. O filho mais velho está em casa, o pai vai dar um banquete para o filho que está retornando, e o filho mais velho diz: eu não vou participar da festa, eu não vou participar das boas novas, porque o que ele fez, eu não aceito que ele volte, eu não aceito que ele se arrependa. Eu fiquei aqui com o Senhor, não é isso que o texto diz? O filho mais velho questiona o seu pai: eu fiquei aqui com o Senhor, eu fui fiel ao Senhor, agora o Senhor vai matar um bezerro, vai botar anel no dedo dele? Eu não participo disso. Nós não estamos preparados para essa conversa, irmãos. A igreja moderna, ela não está preparada para essa conversa chamada perdão, chamada compaixão. A igreja não aceita o retorno de muita gente. A igreja não aceita o arrependimento daquele que nós julgamos como excluídos. A igreja precisa se preparar para essa conversa. Nós não estamos olhando para o Evangelho com a compaixão que ele nos pede. Não estamos vivendo o Evangelho da forma que ele diz que temos que viver. Então a palavra de Deus, no livro de Jonas, no capítulo 4, é exatamente isso. Nós precisamos perdoar. E sempre que eu tenho oportunidade, em algum gabinete, algum aconselhamento, eu digo para as pessoas: cuidado quando você errar, porque Deus perdoa, mas a igreja deixa uma pecha. Pecador. As pessoas fazem isso. Os religiosos fazem isso. Igreja, quando eu uso essa expressão, eu estou falando dos religiosos, dos conformados na religião, aqueles que olham para você e olham para mim e dizem assim: olha, essa marca vai carregar para sempre. Mas o que importa de verdade é a marca que pessoas religiosas estão deixando em nós, ou o perdão de Deus que já nos limpou de tudo? Pessoas estão morrendo, pessoas estão perecendo nas suas caminhadas, porque não conseguem receber o perdão dos religiosos, e nunca receberão, porque religioso não perdoa. Religioso ele aponta, religioso ele condena, religioso ele humilha. O religioso ele só quer humilhar as pessoas pelo que elas fizeram. Mas o Senhor está nos dizendo: não seja como o filho pródigo, não seja como Jonas. E aí a gente olha lá para o finalzinho do capítulo 4, Deus usando alguns elementos, algumas circunstâncias para nos ensinar algo. Os versículos de 6 a 9, vou resumir, depois você pode ler. Ele usa 3 elementos: a planta, o verme que come aquela planta e o vento. São 3 elementos que Deus usa, 3 circunstâncias que Deus usa, que normalmente o Senhor faz isso nas nossas vidas. Primeiro, Ele faz crescer uma planta para dar sombra sobre a cabeça de Jonas. Essa planta representa o conforto. A gente está ali confortável,
Estou dizendo no conforto da nossa casa. Eu estou dizendo no conforto religioso. Nós estamos na igreja, agora só sento naquele lugar, agora só faço isso. A gente começa a escolher o que fazer dentro da igreja. Eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não vou mais lá, agora tem os guerreiros da rua, eu não evangelizo mais na rua. Então esse é o conforto. É o conforto que muitos cristãos têm vivido. Depois o Senhor manda um verme para comer aquela planta. Isso significa a perda. Aí nós começamos a perder algumas coisas. Começamos a olhar e Deus dizendo assim: olha, você precisa perder para você valorizar. Você precisa perder para você saber que você não é o bam da história. Jonas, você vai perder a tua planta, você vai agora perceber que você não tem um domínio sobre todas as coisas. E por fim, ele manda o vento. É uma certa provocação com Jonas, uma certa ironia com Jonas, dizendo: Jonas, quem tem o controle de tudo sou eu. Jonas, quem está com o comando de tudo, quem é o soberano aqui sou eu. Então, irmãos, Deus usa esses elementos para mostrar para Jonas o seguinte: a hipocrisia espiritual de Jonas. Preocupado com a planta, mas não estava nem um pouco preocupado com mais de 120 mil pessoas que poderiam perecer. Ele questiona Deus: mas essa planta aí nasceu e logo morreu? Deus falou assim: você não fez nada por ela. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. Você não fez nada para que ela crescesse e está reclamando. Você está valorizando mais a planta do que mais de 120 mil pessoas na cidade de Nínive. Irmãos, nós estamos vivendo a era dos seres paralelos da criação de Deus, das criaturas de Deus, onde hoje um cachorro tem mais valor do que eu. Onde eu escuto de pessoas: por isso que eu amo os animais. Taque uma pedra num cachorro e mate uma pessoa. Ataque uma pedra num cachorro primeiro e depois mate uma pessoa. Estou brincando, tá, irmãos? Isso é só para você saber qual vai ser a pena que você vai pegar. Você mata uma pessoa, você sai pela porta da frente de uma delegacia no mesmo dia. Agora, atinge um cachorro, um animal, você vai ser preso. Crime inafiançável. Então Jonas está aqui sendo confrontado por Deus pela sua hipocrisia. Peraí, você está preocupado com a planta? Mas as 120 mil pessoas de Nínive, você não demonstrou essa preocupação. Então essa hipocrisia, irmãos, ela só anda com os religiosos. Cristão de verdade não tem isso. Cristão de verdade, ele é comedido no seu pensamento, nas suas falas, nas suas avaliações. Agora o religioso não. O religioso, ele valoriza mais uma planta do que alguém que precisa realmente de salvação. Que a gente pense sobre isso. Que essa confrontação, ela venha sobre nós como uma forma que nós temos de receber a revelação de Deus e amar as pessoas no nosso coração. Não é amar as pessoas com palavras, mas é amar as pessoas no nosso coração. É valorizar aquilo que Deus valoriza. Nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. Eu parto no fim, dizendo que esse capítulo 4 de Jonas revela o coração de um profeta misericordioso, ou um profeta que conhecia a misericórdia de Deus. Jonas, ele conhecia o que Deus era capaz de fazer, mas ele não queria compartilhar com as pessoas aquilo que Deus era capaz de fazer. Que eu e você, como igreja, possamos pensar o que Deus quer fazer a todas as pessoas e deixarmos ser instrumentos nas mãos de Deus para que Deus realize aquilo que Ele quer fazer. Amém. Jonas preferia ter razão a ver vidas transformadas. Tome cuidado, irmão. Não queira ter razão em detrimento da obra de Deus, onde Deus quer levar pessoas a conversões, a salvação, onde Deus quer fazer coisas extraordinárias. Não queira ter razão do tipo: eu sabia que ia cair, eu sabia que ia durar pouco. Irmão, não seja assim. Não seja a boca do inimigo. Seja alguém que tenha compaixão das pessoas, porque a nossa caminhada, ela não é simples. Aquele que pensa que está de pé,
Cuide-se para que não caia. Então a caminhada ela não é simples para ninguém. Eu fico vendo aqui a Maria. Maria está lutando, né, Maria? É uma luta todo dia. Até o rosto da Maria já mudou. Amém. A obra de Deus vai sendo realizada. Amém. Mas, irmãos, nós temos que estar ombro a ombro com os nossos irmãos. Amém. E não desprezando a vontade deles de caminhar. Não desprezando a obra de Deus na vida das pessoas. O dia que nós entendermos isso, Aleluia. o dia que nós compreendermos a missão de Deus, nós vamos evangelizar todo o bairro. Amém. Todo o nosso bairro, toda a nossa região, porque nós vamos olhar para as pessoas e nós vamos ver em todas as pessoas um salvo em potencial. Nós vamos olhar para as pessoas e vamos perceber que Jesus quer salvá-la. E nós vamos falar do amor de Deus para ela. Então, queridos, não seja um religioso, não seja hipócrita, não valorize aquilo que Deus está dizendo para você não valorizar. Olhe para o que Deus está dizendo para você. Olhe, dê importância para isso. Valorize isso. Comece pela tua casa. Comece pela tua família. Parta para a igreja, para o bairro. Evangelize, ame as pessoas. Valorize o que Deus está dizendo para você valorizar. E que essa palavra possa trazer paz ao nosso coração. Eu quero finalizar com um texto de Paulo, que ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nos coloquemos como Paulo, na condição de Paulo, porque quando a gente olha para a gente percebe que nós somos o principal dos pecadores, a gente não vai ter tempo para olhar para a vida de ninguém. A gente vai dizer assim: eu quero compartilhar com essa pessoa o que Deus fez na minha vida. Não seja um religioso, irmão. Busque a vontade de Deus, evangelize as pessoas, ame as pessoas, porque Deus quer salvar esse povo. Amém? Que Deus nos abençoe. Coloque-se de pé, por gentileza, para nós orarmos.